Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. A gente estava aqui numa disputa, ver quem que é melhor, eu ou o pastor Carlos. Abaixa o microfone, sobe. Eu acho que no final tudo bom. Estou no mesmo nível, né? Eu sou um pouquinho mais gordo, né? Só isso. Irmãos, é muito bom poder estar aqui novamente na casa do nosso Deus, louvando esse Deus que é maravilhoso, que é o único digno de toda adoração, todo o nosso louvor. E a palavra de Deus vai estar nos falando hoje sobre justamente isso que nós falamos desde o comecinho, sobre a adoração ao nosso Deus. Deus é o único digno de ser louvado e ser adorado. Portanto, qualquer um de nós não tem o direito, né, de falar: eu gostei do culto hoje, eu não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei da roupa do pastor, da gravata, ou não gostei da música que o pessoal do louvor cantou. Hoje alguma coisa eu não gostei. Nenhum de nós tem esse direito, porque o culto não é para nós, o culto é para Deus. Então o único que deve receber o nosso culto, e o único que tem o direito de gostar ou não, é o nosso Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, como o pastor Carlos falando, os mistérios do nosso Deus. Deus é todo-poderoso, Deus é onisciente, onipresente. Ele está recebendo este culto que nós estamos prestando aqui, e mais ainda, Ele sabe, né, na sua onisciência, o que está passando no seu coração. Às vezes a gente está falando uma coisa, mas o nosso coração não está realmente expressando, né, aquilo que nós estamos falando, ou as nossas palavras não estão expressando aquilo que está no nosso coração verdadeiramente. E Deus, Ele sabe, né, aquilo que está no nosso coração, aquilo que está dentro de nós. Nossa meditação hoje, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, se encontra no livro de Malaquias, algumas semanas atrás o pastor Carlos trouxe uma meditação no livro de Malaquias, a partir do capítulo 3, né? E hoje a gente vai estar estudando um pouquinho mais, capítulo 1. Malaquias capítulo 1, faremos a leitura a partir do verso 6 até o verso 14, finalzinho do capítulo 1. Amém? Malaquias 1, de 6 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Amém. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal?
E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-te o teu príncipe. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isso veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezível. E dizeis, eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isto da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Amém? Os irmãos viram quantas vezes ele repete aqui Senhor dos Exércitos? É porque no Velho Testamento, uma das principais marcas, né, do nosso Deus é justamente o fato do povo de Deus tanto guerrear, né, tanto conquistar vários povos, várias nações, a própria terra prometida, né? Eles não ganharam assim sem nenhum trabalho. Eles tiveram que guerrear, tiveram que lutar contra vários povos, né? Então, uma das principais marcas do nosso Deus é o fato dele ser Senhor dos Exércitos, o fato dele guerrear contra várias nações, contra vários povos, através dos seus soldados, né? dos reis. O rei Davi foi um grande líder, né, do exército de Deus, do povo de Deus, conquistou muitas batalhas, né? Rei Salomão, outro grande líder, que conquistou muitas batalhas, venceu muitos reinos, né? Então, essa é uma das principais marcas, principais qualidades do nosso Deus, Senhor dos Exércitos, porque ele guerreava contra muitas nações, e se o povo estava com Deus, estava fazendo a vontade de Deus, o povo era vitorioso. E a gente viu que ao longo do Velho Testamento, muitas batalhas, o povo de Deus não foi vitorioso, porque não obedeceu a Deus conforme as suas orientações, conforme a sua vontade. Mas aqui, irmãos, Malaquias, nós sabemos que Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento. O último profeta, ele foi o penúltimo profeta da Velha Aliança. Por que penúltimo? Porque o último foi João Batista. Só que João Batista ele já faz parte do Novo Testamento. Então ele é o último profeta, mas ele já está no Novo Testamento. Então Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento. E essa mensagem de Malaquias,
ela foi escrita mais ou menos por volta de uns 500 anos antes da vinda de Jesus. Mais ou menos uns 100 anos antes do grande silêncio do nosso Deus. Porque nós sabemos que há um intervalo, né, entre o Velho Testamento e o Novo, que é um intervalo de 400 anos. Né? Então essa mensagem de Malaquias, ela foi escrita mais ou menos uns 100 anos, talvez um pouco menos, antes desse intervalo de 400 anos. Então, somando, né, os dois períodos, 400 mais uns 100 anos, aproximadamente 500 anos antes de Cristo. E aqui a gente vê que as orientações que Deus dá para o povo de Deus a respeito de como deveria ser o culto que o seu povo, não, o povo de Israel, os judeus, deveriam oferecer a Deus. Interessante, irmãos, que aqui Deus, ele concede tudo para o povo. Ele concedeu a construção do templo de Salomão, todas as medidas, como deveria ser, o tipo de material, e ele providenciou tudo, né, para que o templo de Salomão fosse construído, e depois ele deu toda a orientação de como deveria ser o culto a Deus, como que ele queria que as pessoas se comportassem, se portassem diante da presença de Deus, diante do culto. E aqui a gente vê algumas orientações, primeiramente ele falando sobre os sacerdotes, né? Então ele chama a atenção, aqui no versículo 7, ele diz: ofereceis sobre meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Então ele está falando que os sacerdotes ofereciam algo desprezível, algo abominável, profano diante da presença de Deus. E aqui a gente vê duas coisas, né? Primeiro, que o povo, né, as pessoas, o povo de Deus levava para o templo, para ser consagrado, para ser ofertado a Deus, levava as coisas de qualquer maneira. Então levava os piores animais. Aqui depois ele vai estar falando, né, os animais que as pessoas ofereciam, né, em sacrifício ao nosso Deus. Então levava animais cego, coxo, aleijado, né? Então, ou seja, lá do rebanho, né, das pessoas, o pior animal, aqueles que não servia nem para ser consumido, nem para ser vendido, levava e dava para Deus. Qualquer semelhança, né, com os nossos dias não é mera coincidência, né? Quantas pessoas trazem para a casa de Deus aquilo que tem de pior na sua casa, né? Aquilo que não serve mais, né? Aquela camisa que já está velha, as pessoas falam: vamos dar para o bazar, né, para a igreja. Algum tempo atrás, talvez o pastor Carlos saiba até dessa história, algumas pessoas traziam até vaso sanitário usado, né? Aqueles quando trocava, né, da casa dele. Então, vaso sanitário velho, né, vai jogar fora, não, leva para a igreja, né? Algum irmão, às vezes até na igreja mesmo, quando ele formar. Então, antigamente, né, pensava-se muito isso. Hoje em dia está um pouco menos, né? Não está tanto assim, né? Mas às vezes a gente acaba trazendo para a casa de Deus aquilo que já não serve mais na nossa casa, né? Então, mais ou menos era isso que estava acontecendo com o povo de Deus. Então a gente vê que dois erros: as pessoas que traziam aquilo que tinha de pior, e naquela época a gente sabe que para as pessoas terem o perdão dos seus pecados, ou para irem ao templo adorar o nosso Deus, né, para oferecer sacrifício, tinha que oferecer algum tipo de animal. E
para cada pecado existia um determinado tipo de bicho, né, de animal. Isso está principalmente em Deuteronômio, Levítico, toda a orientação que o próprio Deus deu para o seu povo, que eles deveriam trazer. E tinha que ser o que havia de melhor no rebanho, né? As pessoas tinham que pegar o melhor animal, aquele mais bonito, perfeito, se possível até dar um banho nele, trazer limpinho, que era para ser adorado e para ser ofertado a Deus. E ali as pessoas estavam trazendo o pior, o que havia de pior. E como se não bastasse, os próprios sacerdotes, né, também estavam oferecendo a Deus aquilo que havia de pior. Então, é uma sucessão, né, de erros, né? Só que Deus aqui então ele já está primeiramente chamando a atenção dos sacerdotes, dizendo que eles estavam oferecendo para Deus aquilo que havia de pior, né? E eles estavam aceitando aquilo, ao invés de eles estarem fazendo o trabalho deles, que era realmente orientar o povo e chamar a atenção, né, das pessoas, e não aceitar aquilo, né, mas fazer realmente, cumprir o papel deles, a função deles. Essa era uma das funções dos sacerdotes, era mostrar o pecado, o erro deles, e interceder, né, perante Deus, junto a Deus. E eles, no entanto, não faziam isso, eles estavam aceitando, né, adoração de qualquer maneira, estavam oferecendo aquilo para Deus. E aqui Deus então está falando que eles estavam profanando o altar de Deus. Então, irmãos, só que um pouquinho antes da gente falar sobre isso, eu queria falar com os irmãos sobre a importância e o privilégio que nós temos de adorar ao nosso Deus. Irmãos, isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite é, sem dúvida, a principal atitude na vida de um cristão, que é se reunir como igreja e adorar ao nosso Deus, prestar culto ao nosso Deus. A principal missão e o principal privilégio de um cristão é poder adorar o seu Criador, poder prestar culto a Deus. Isso nós estamos fazendo aqui, irmãos, realmente não tem preço, não tem valor nenhum. Isso deveria ser o momento mais feliz das nossas vidas, o momento mais feliz do nosso dia, da nossa semana. Então, o dia de nós nos reunirmos como igreja e irmos até a casa de Deus, que é chamada casa de oração, esse lugar que nós temos aqui, esse templo, essa liberdade que nós temos de estarmos reunidos, com portas abertas, com toda a liberdade, isso, irmãos, é um momento único, deveria ser o principal momento das nossas vidas, do nosso dia, da nossa semana. Não adianta você, claro que é importante a sua vida durante a semana, né, o trabalho que você vai ter lá fora, o testemunho que você vai dar, mas quando nós nos reunimos como igreja e o nosso culto individual, né, é o principal momento, a principal hora do nosso dia, da nossa vida perante o nosso Deus. E é isso que Deus estava falando aqui, que o principal momento na vida de um cristão, na vida do Filho de Deus, do povo de Deus, eles estavam fazendo de qualquer maneira, estavam profanando a casa do nosso Deus. Irmãos, isso é tão sério que a palavra de Deus diz que nós nascemos para isso. Nós nascemos para o louvor da glória de Deus. E quando nós formos arrebatados, né, e formos para junto do nosso Deus, vivermos na eternidade, nós vamos passar a eternidade fazendo o quê? Trabalhando, estudando, escrevendo, plantando, colhendo? Não. Nós vamos passar a eternidade fazendo o quê? Como?
adorando, louvando, prestando culto ao nosso Deus, adorando realmente. A Bíblia diz que nos céus, né, há corais de anjos, que eles passam o tempo todo cantando, louvando e adorando ao nosso Deus. E nós vamos passar a eternidade também fazendo isso. Então, por isso que o momento de adoração ao nosso Deus é o principal momento das nossas vidas, o momento de adorar ao nosso Deus. Por isso nós temos que estar fazendo isso dignamente diante de Deus, oferecendo o melhor para o nosso Deus. E aqui então, Deus está chamando a atenção do povo, primeiramente através dos sacerdotes, dizendo que os sacerdotes estavam concordando com a maneira errada como o povo estava adorando e prestando sacrifício a Deus. O povo estava levando as coisas de qualquer maneira. E por outro lado, ao invés dos sacerdotes chamarem a atenção e corrigirem o povo, não, os sacerdotes estavam aceitando aquilo e oferecendo também de qualquer maneira a Deus. Então aqui a gente vê nos versículos 6 e 7, o 7 nós já lemos, que os sacerdotes estavam oferecendo aquilo de qualquer maneira. E quando Deus falou então que eles estavam profanando a Deus, o altar de Deus, eles então chegam e dizem: mas em que nós estamos profanando? Eles ainda perguntam isso diante de Deus. Ou seja, além de oferecerem qualquer coisa, né, Deus então cobra deles. Eles ainda falam: mas no que? Tipo assim, não está bom a adoração que a gente está prestando a Deus? O senhor ainda quer mais? Né? Por que está errado? Né? Aí Deus fala então para eles, que eles estavam oferecendo o que havia de pior, né, oferecendo a Deus. E também, né, ele fala para o povo, no versículo 6, ele fala: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Irmãos, aqui a gente já tira um ensinamento bem prático para a nossa vida. Quantas vezes nós falamos: meu Senhor Jesus Cristo? Se Ele é Senhor da sua vida, onde está a honra que você presta, que você oferece a Deus na sua vida? Se nós dissemos que Deus é nosso Pai, então onde está a honra de Pai que Deus tem na nossa vida? Então, se Deus é nosso Criador, onde está a nossa adoração a esse Deus maravilhoso, a esse Deus Criador? Isso é uma pergunta para a gente estar pensando. Será que Deus realmente ocupa o primeiro lugar na minha vida, na sua vida? Será que aquilo que nós falamos está de acordo com a nossa vida? Está de acordo com aquilo que as pessoas veem em nós? Veem em você, veem em mim? Quando eu digo, eu sou um cristão, tá, mas um cristão então significa que você é um seguidor de Cristo. Mas será que as pessoas veem Cristo em você, em mim, em nós, na nossa igreja? Então é isso que Deus fala aqui. Os vossos filhos o verão e direis: o Senhor seja engrandecido. Aqui no versículo 5. Desde os termos de Israel. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Isso aqui ele está cobrando, né, lá os 10 mandamentos. A gente sabe que qual o primeiro mandamento com promessa? Ele fala para os filhos. Os filhos fazerem o quê? Honrar pai e mãe, para quê? Para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Então, se os filhos devem honrar os pais,
Aqui, os filhos de Deus não deveriam honrar a Deus. Então, é essa a conexão que ele está fazendo. Se lá ele manda os filhos honrarem os pais, e aqui os filhos de Deus então deveriam honrar a Deus. É o mesmo princípio, é o mesmo ensinamento. Por que os filhos não estavam honrando os pais? Por que nós falamos que somos filhos de Deus e não estamos honrando ao nosso Deus? Nós falamos que somos cristãos, mas a nossa vida está bem longe daquilo que Cristo viveu, que Cristo ensinou, né? E já outra coisa, irmãos, partindo já para o encerramento, depois eu queria trabalhar um pouquinho mais na aplicação disso aqui. Então, isso aqui é muito mais, tem muito mais a ver com o nosso culto, propriamente, do que simplesmente conhecimento, simplesmente sabedoria. Mas é importante a gente ver aquilo que Deus, através do seu profeta está falando aqui, e nós aplicarmos na nossa vida. Embora é um texto lá do Velho Testamento, mas isso fala muito diretamente à nossa vida hoje, ao culto que nós prestamos a Deus nos nossos dias. Os irmãos vão ver que tem tudo a ver conosco. Versículo 13 também fala uma coisa interessante aqui, ó. E dizeis: eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Aqui eu achei interessante que ele falou: eis aqui que canseira. Quantas vezes nós chegamos na casa do nosso Deus e tá certo, a gente passa a semana inteira trabalhando, estudando, fazendo mil e uma coisas. Chega no domingo à noite, a gente está cansado, né? Mas quantas vezes nós chegamos na casa de Deus, a gente acaba cochilando, acaba dormindo, né? Às vezes o cansaço é tanto que a gente acaba não aproveitando esse momento para prestar culto a Deus. Eu já me incluí várias vezes nisso também, irmãos. Não estou falando que eu estou fora, não. Isso fala para todos nós. Mas a gente deve se policiar quanto a isso também. O culto que nós prestamos a Deus, nós devemos oferecer o melhor. E a gente deve aproveitar cada segundo. Isso, a cada momento, né? Desde a oração inicial, desde os primeiros cânticos, na hora da pregação, tudo deve ser um momento que nós devemos estar vibrando diante do nosso Deus. Nós devemos estar realmente felizes por estar na presença do nosso Deus. E aqui quando ele fala, né, a respeito de as pessoas oferecerem a Deus o que há de pior, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Quando a gente vem na casa de Deus, a gente chega atrasado, às vezes oferece aquilo que não é o melhor, né? A gente fala para Deus, Deus aceita, né? Deus perdoa, mas aqui ele fala, se você oferecer, né? Como ele fala aqui no versículo 9, agora pois suplicar a favor de Deus, e Ele terá piedade de nós, isso veio da vossa mão, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Então no versículo 8, quando Ele fala para nós ofertarmos ao príncipe, ou seja, será que lá no seu trabalho, né, você pode chegar atrasado?
Será que quando a gente vai oferecer diante de uma autoridade, né, um político, às vezes a gente chega diante dessa pessoa de qualquer maneira? Então por que diante de Deus a gente vai oferecer de qualquer jeito? Então ele fala que para as pessoas pegarem aquilo que elas estavam oferecendo para Deus, ou seja, o animal coxo, cego, manco, defeituoso, né, manchado. Então, se eles fossem diante do príncipe, naquela época, né, naquela ocasião, para nós hoje seria um político, né, ou diante de alguma autoridade, se a gente fosse oferecer de qualquer maneira, será que essa pessoa ia se agradar? Será que nós íamos nos apresentar de qualquer maneira diante de uma autoridade qualquer? Eu acho que aquilo que está mais próximo de nós seria o nosso patrão, né? Será que no seu serviço, né, ou talvez lá na escola, você chega atrasado? Quando você vai trabalhar, seja de manhã, seja à noite, você chega atrasado lá, ou você chega no horário e cumpre a carga horária certinho? Então por que diante de Deus a gente também não vai fazer a mesma coisa? É essa ideia que ele está querendo passar aqui. Então, aquilo que eles estavam oferecendo para Deus, que era o pior, era o feio, o sujo, o aleijado, aquilo que não servia para mais nada, eles estavam levando no templo e oferecendo para Deus. Será que se eles oferecessem aquilo para o príncipe, que na época, né, era a autoridade maior, será que hoje nós oferecemos um patrão, para um prefeito, ou para alguma autoridade, será que a gente ia chegar de qualquer maneira perante aquela pessoa? Com certeza não. Então, muito mais perante o nosso Deus. Nós temos que ter, realmente oferecer o que há de melhor ao nosso Deus. Então, irmãos, já para a gente estar encerrando, o que eu queria deixar para nós aqui nessa noite? Quando nós tivermos a oportunidade, que é única, a oportunidade de nós oferecermos o melhor para o nosso Deus, oferecermos aquilo, a nossa adoração, né, a nossa oferta, aqui ele fala oblação, quer dizer oferta, né? Quando você chegar diante de Deus e oferecer a sua oferta, que possa ser o melhor, e que você possa fazer isso de coração aberto, de coração sincero, porque Deus sabe o que está no nosso coração. E como ele fala aqui no versículo 14, pois maldito seja o enganador. Aqui ele não está falando do inimigo, do diabo, não, ele está falando de nós mesmos. Aquela pessoa que chega diante de Deus com a intenção de achar que vai enganar Deus. Então ele fala: maldito seja o enganador, que tendo o animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou grande, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. E aqui Deus está falando que Deus, Ele é tremendo entre as nações. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus é Senhor dos Exércitos. Nosso Deus é o Rei dos Reis. E todos aqueles mistérios que o pastor Carlos falou no começo, e tantos outros, irmãos, nosso Deus é um Deus Todo-Poderoso. E Ele é reconhecido entre as nações. Então, Deus ele não precisa de você para ser adorado. Deus ele não precisa de você para ser Deus. Mas agora, você precisa de Deus para ter a salvação, para ter a vida eterna e para ter a solução, né, para os nossos problemas. Nós precisamos de Deus, porque nós fomos criados por Deus. Nós sem Deus não somos nada. Só que Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. E é o que Ele fala aqui, porque Ele é adorado entre as nações. Se você chegar aqui, ou se eu chegar aqui com o coração impuro, oferecendo qualquer coisa diante de Deus, Deus sabe. Você pode enganar os pastores, você pode enganar os irmãos,
né? Nós podemos enganar as pessoas, só que Deus sabe, porque Deus vê o seu coração. Só que Deus, Ele não vai ser prejudicado por causa disso. E a adoração a Deus não vai ficar prejudicada, porque Deus, Ele não precisa de você. É você quem precisa de Deus. E é você que está vindo aqui, e se você tiver com o coração vil, com o coração de enganador, Deus sabe. E com certeza, irmãos, quem vai perder com isso é você mesmo, ou eu, ou qualquer um de nós. Porque Deus, Ele está aqui, e Ele, como nós falamos no começo, Ele é o único digno de ser louvado, de ser adorado. Ele é o único que pode falar: olha, eu não gostei disso, não gostei daquilo. Então, como o pastor Carlos falou no começo, né? Ele vai olhar para nós, Ele está procurando verdadeiros adoradores. E Deus é o único em condições, é o único capaz de olhar para cada um de nós e falar: eu não gostei do coração daquela pessoa, eu não gostei do outro. Não, aquele lá está me adorando verdadeiramente, mas aquele lá não está não. Só Deus pode falar isso. Só Deus tem condições, tem capacidade para isso. E lembrando que se nós viemos aqui e nós perdemos a oportunidade de adorar a Deus, quem vai sair perdendo somos nós mesmos. Nós vamos voltar para casa vazios, mas Deus, Ele continua sendo Deus. Amém? Amém. Deus nos abençoe.